Oi, gente! Vamos lá para o episódio 11 de Sem Vergonha, temporada de sexualidade. Vocês me desculpem, eu tô super resfriada, então minha voz tá um pouco diferente, mas seguiremos normalmente com a programação. Episódio 11. Pintou um clima. A julgar por esses tempos, a impressão que dá é que todo mundo anda muito gostoso, mas ao mesmo tempo, ninguém sente tesão. E visto por esse ângulo, será que a vida imita a arte? As pessoas investem na estética de seus corpos como nunca. Tá todo mundo hidratado, trincado e filtrado. Mas também andam mais conservadoras nos costumes, quase puritanas. As pesquisas mostram uma guinada dos mais jovens aos valores ultra-tradicionais. E se depender da BNCC, a Base Nacional Comum que orienta os currículos da educação infantil, de ensino fundamental e do ensino médio nas escolas Brasil afora, nossas próximas gerações perigam nutrir esse mesmo olhar retrógrado sobre a sexualidade, coisa que a gente ouviu mais profundamente lá atrás no segundo episódio dessa temporada. Nos últimos dias eu me vi presa numa polêmica gringa que nem é muito do meu feitio, mas diz tanto sobre o sexo nesses tempos que me deixou fascinada. A capa do novo disco da cantora Sabrina Carpenter, aquela da música Expresso que estreia no fim de agosto. Ela, de joelhos, mini saia e salto alto, além de um misto de prazer e surpresa na cara, tem os cabelos puxados por um homem em direção às pernas dele, de quem o rosto não vemos. Me remeteu a Betty Boop, aquele cartoon dos anos 30. Mas definitivamente não foi a mesma percepção dos críticos de plantão. As redes vieram abaixo em posts apontando o dedo à cantora para acusá-la de degradar a imagem das mulheres, objetificar seus corpos e até de ser misógina. Acusaram Sabrina Carpenter de praticar male gaze, ou seja, de encenar a própria sexualidade a partir de uma perspectiva puramente masculina, aquela que transforma a mulher em coisa, feita para ser consumida. Como se, por se exibir, ela não pudesse estar no comando. Como se o prazer só pudesse ser legítimo quando discreto, conceitual. Minimalista que chama? Quer dizer que a Sabrina não pode estar lá, protagonizando o próprio tesão, o próprio prazer? A real é que não faz muito tempo que a gente foi soterrado por comentários dessa ordem. Dessa vez, tudo bem, tinha um pouco de orgulho ferido na jogada. Mas o teor das críticas bateu na mesma tecla. A Nora, o longa que entre os 6 Oscars que venceu, levou também as estatuetas de melhor filme e melhor atriz esse ano, quando o nosso Ainda Estou Aqui e a musa Fernanda Torres concorriam às mesmas categorias, foi chamado de apelativo comparado à indecência pura e simplesmente. Como se o excesso de apetite sexual diminuísse a narrativa e até a protagonista que dá nome ao filme. Não é de hoje que o desejo produz desconforto na indústria cultural. Na contramão, algumas vertentes não vão de encontro, mas refletem essa cultura ao redor. Você já parou para pensar nos super-heróis, seja da Marvel, seja da DC na telona? Super musculosos e super virgens. Aqueles corpos perfeitos existem apenas para se violentar. Sentir prazer é quase sinônimo de fraqueza, uma brecha para o inimigo ganhar. Exemplos de filmes que fetichizam o corpo, mesmo enquanto o dessexualizam. Sinais dos tempos? Então, a gente está vivendo esse momento curioso, né? Que é uma era de corpos plásticos, corpos que podem ser construídos, que podem ser moldados dentro de padrões de beleza muito específicos e muito difíceis de serem atingidos fora desse padrão hollywoodiano por esses astros e essas estrelas. Eu acho que isso diz muito sobre uma lógica de mercado e sobre uma preferência do público e, ao mesmo tempo, uma certa homogeneização do que é produzido. Essa é a Isabel Whitman, crítica de cinema e doutora em antropologia social pela USP, especializada em gênero e sexualidade no audiovisual, e que desde 2023 integra oficialmente o Corpo Internacional de Votantes do Globo de Ouro. Uma pesquisa que foi publicada no The Economist mostrou que quando a gente pega os 250 filmes com as maiores bilheterias nos Estados Unidos de cada ano desde o ano 2000,
o número de cenas de sexo diminuiu 40%. Então, realmente, na verdade, o cinema mainstream, essas cenas elas estão cada vez mais raras. Mas a imagem que se cria é que esses corpos não são usufruídos. É um cinema onde não há gozo, não há desejo. Então, não é um cinema onde se usufrui realmente a vivência desses corpos. É um momento bem estranho, assim, bem atípico. A gente vê em redes sociais as pessoas falando que cenas de sexo não acrescentam em nada numa narrativa ou que gostariam de ter botão para pular elas nas plataformas de streaming. E é claro que isso é uma visão utilitarista da arte, de que a arte ela precisa ter uma função e a arte ela não precisa ter função, né? E ainda assim a gente poderia contra-argumentar que qualquer tipo de cena, na verdade, né, ela pode ser criada para apresentar o desenvolvimento de uma ou mais personagens, para estabelecer a intimidade entre certas personagens, para amadurecer alguma situação que está sendo proposta, para externar desejos entre personagens, para externar o pensamento entre personagens, para mostrar o crescimento ou para criar uma atmosfera para a história, enfim, N motivos que estão sendo propostos aí na história que está sendo narrada. Tá aí. A gente tem editado o desejo. Nos últimos 25 anos, a presença de sexo nos filmes de maior bilheteria caiu quase pela metade, meio que num processo de pasteurização das imagens. E tem muita gente, principalmente jovem, dizendo que prefere desver esse tipo de cena, que, entre aspas, não acrescenta em nada. Como se o prazer tivesse que ter presença justificada. É o desejo sob censura, só que agora travestido de arco narrativo. Eu não sei por aí, mas por aqui essa provocação da Isabel fez eco. Isso de o que está por trás desse incômodo com as cenas de sexo ser a ideia de que a arte só vale se tiver uma função, se servir para alguma coisa. Mas a arte não precisa ser útil, não é? Assim como o sexo. A arte existe para ampliar o olhar do espectador, fazer com que vejamos além, aquilo que não é óbvio. Às vezes só emociona, assim, pura e simplesmente, sem qualquer outro predicado. E o mais importante, a arte torna visível a experiência humana em sua materialidade e suas contradições. Porque a gente tem um histórico de décadas de cinema com produções, com bastidores, que são repletos de contextos abusivos, de abuso de poder, de assédio, de abuso sexual, com pessoas que sofreram, né, na mão de colegas de trabalho e de pessoas superiores em relações hierárquicas. E muitas vezes isso ficou expresso de uma maneira horrorosa no resultado final dos filmes, com cenas que são bastante perturbadoras. E a gente também tem muitas cenas que são esdrúxulas, que todo mundo sabe, aqueles velhos conhecidos closes ginecológicos, são cenas que muitas vezes partem da objetificação de atrizes e mesmo da objetificação de personagens por parte de outras personagens dentro da narrativa, ou filmes que, de uma maneira geral, não retratam a diversidade dos desejos das pessoas, enfim, que não atendem, assim, um desejo por uma variedade maior de narrativas. E, nesse caso, eu nem falo necessariamente de cenas de sexo, mas de um erotismo num sentido amplo, da provocação, da insinuação de um retrato de uma sexualidade nesse sentido mais amplo. Foi numa análise nesses moldes que a acadêmica e crítica de cinema Laura Mulvey criou, há mais de 50 anos, o tal conceito de male gaze, de que muitos acusaram Sabrina Carpenter e a Nora. Só que nem a Laura Mulvey, nem a Isabel Whitman estão sendo simplistas, vejam bem. Male gaze, que pode ser traduzido para olhar masculino, é uma teoria que pretendia expor como as convenções cinematográficas de Hollywood reforçavam a fantasia patriarcal até aquela época, anos 70. Laura afirmava que nas salas escuras de cinema, o nosso olhar compulsório simpatiza instantaneamente com os interesses da câmera e nosso prazer é despertado pelas formas humanas na tela, algumas marcando presença ali apenas para o nosso deleite. Essas figuras, segundo ela, eram frequentemente femininas e não estariam ali para participar da narrativa, mas para enfeitá-la mesmo. Afinal, Laura sabia, as regras da sociedade ao redor é que moldam aquilo a que assistimos.
Por isso, não parece coincidência que as imagens cinematográficas tendam a replicar o gênero, tal como o patriarcado enxerga, reforçando uma divisão clássica entre uma feminilidade passiva e uma masculinidade ativa. Tem um sociólogo, que é o Edgar Morin, que ele fala de entender a sociedade com a ajuda do cinema e, ao mesmo tempo, entender o cinema com a ajuda da sociedade, que é uma frase que eu particularmente amo, eu uso sempre, está muito relacionado com o meu trabalho, com a minha perspectiva de trabalho. E é claro que, se a gente parar para pensar, é uma via de duas mãos. A sétima arte ela está o tempo todo retratando o contexto sócio-histórico em torno dela, em torno da sua realização, e ao mesmo tempo ela está devolvendo uma obra audiovisual que pode causar também reverberações, pode influenciar as pessoas de alguma forma. Então a gente tem essa relação que é muito profunda entre o cinema e a sociedade, e muitas possibilidades de leitura que o próprio cinema proporciona. Em tempos como os nossos, em que mostrar o prazer se tornou mais perigoso que mostrar a violência, isso também diz muito sobre male gaze, mas não em relação a quem ainda resiste ao problematizar a sexualidade, expondo-a em imagens, sujeitando-a ao debate. Bom, o cinema ele pode ajudar a quebrar preconceitos nas construções discursivas sobre sexualidade, sobre orientação sexual, sobre suas múltiplas facetas, vamos dizer assim. E nesse sentido, eu acho que talvez um dos aspectos mais interessantes do cinema seja justamente a possibilidade de trazer novas formas de encarar a sexualidade, de trazer o corpo como um palco amplo para a exploração do erótico. Quantos filmes de alguns anos ou décadas atrás que em uma cena de sexo, geralmente entre um homem e uma mulher, se insinuava alguns poucos beijos, quando muito algum toque, e aí vinha um fade, né, que era aquele momento da tela escurecendo e ficava implícito, né, o que vinha a seguir. Então, era uma representação de sexualidade muito limitada, muito sem essa exploração do prazer do corpo realmente. Então, novos jeitos de pensar o cinema podem deixar claro que o corpo todo é instrumento do erotismo, né? Então, eu gosto de citar o exemplo da cineasta Céline Sciamma, que tem um filme dela, O Retrato de uma Jovem em Chamas, que em algum momento ela usa a axila como um objeto de desejo, eu acho bem interessante. E a Cheryl Dunne, que ela tem um filme chamado Watermelon Woman, que tem duas protagonistas que em uma cena ela filma elas tão próxima uma da outra que a gente não consegue quase nem distinguir quais são os pedaços de pele que estão se encostando, quais são as partes do corpo que estão ali. E o fato de todos esses exemplos que eu citei serem filmes dirigidos por mulheres, eu acho que talvez não sejam por acaso, porque no final das contas, muito do que tem sido feito de diferente nesse sentido, do que eu tenho encontrado de diferente, pelo menos, tem sido em filmes realizados por mulheres, ou filmes com propostas feministas, ou filmes com propostas queer. E eu não gosto de essencializar e dizer, é que as mulheres sempre vão fazer assim e os homens sempre vão fazer assado, porque eu acho que vem muito também. Não é verdade, assim, eu acho que também tem homens fazendo trabalhos incríveis, e eu acho que vai muito do que é a trajetória de cada pessoa e da proposta de cada pessoa, mas eu acho que o fato de o número de mulheres cineastas estar aumentando nesse cinema mainstream gradualmente nas últimas décadas, e talvez aos poucos a gente está vendo propostas diferentes, ajuda a mudar um pouco essa perspectiva. Então, na verdade, o que é mais importante é termos diferentes tipos de autoria sendo expressas, para termos uma variedade maior de experiências sendo retratadas. Esses processos de identificação e reconhecimento podem ajudar nessa quebra de estereótipos. Então, no final das contas, o que é mais interessante do cinema é que ele consiga criar retratos que busquem essa multiplicidade de vidas humanas, buscar essa beleza que são as histórias complexas, histórias variadas, histórias lindas, instigantes, vivas, e que façam o público sentir. Uau, Isabel! Essa me fez lembrar de outra grandona do cinema. Em 1984, na década seguinte, em que mais bombou a pornochanchada,
como ficou conhecida a produção cinematográfica brasileira que juntava humor e erotismo para debochar da classe média e do status quo, sobretudo em São Paulo e assinada por diretores homens, uma mulher preta botou os dois pés na porta. Filha de empregada doméstica, a Adélia Sampaio lançou um longa-metragem de orçamento baixíssimo, retratando em cenas explícitas a paixão entre uma dupla de mulheres. Imagina só, ainda era ditadura no Brasil. Enfim, Amor Maldito, como chama a obra-prima de Adélia, virou sucesso de público logo de cara. Para além dos filmes, a arte sempre ajudou a problematizar o que é íntimo, subversivo, pulsante. Quer ver? Apertei aqui o shuffle. Nos anos 50, o livro do americano de origem russa, Vladimir Nabokov, contou a obsessão violenta do narrador adulto por uma menina de 12 anos e expôs, sem pudor, o ponto de vista masculino e destrutivo atravessado pelo desejo e pelo controle. Já por aqui, para Clarice Lispector, o erotismo era uma experiência existencial que não se mostrava, mas se sentia, presente mais na respiração do texto do que escancarado pelas personagens. Gustave Courbet, francês do século XIX, pintou A Origem do Mundo, uma tela que atravessou o mundo e os séculos por estampar uma vulva gigante, sem disfarce nem depilação. Retrato da potência ou da objetificação? Eis a questão. Do outro lado do mundo, enquanto a ditadura militar apertava o cerco nos anos 70, a mineira de Araxá, Terezinha Soares, montava instalações com surubas feitas de papelão, colagens de partes íntimas das mais diversas, pinturas escancarando palavras como gozo. Nessa mesma época, o cantor Serge Gainsbourg gravou Je t'aime, moi non plus, um dueto com sua namorada Jane Birkin, que imitava em tempo real uma transa. Foi banido de várias rádios, criticado pelo Vaticano e censurado em alguns países. MC Carol, décadas depois, não pediu licença. Falou de feminismo, racismo e sexo anal. Tudo junto e misturado. Enquanto nas tragédias gregas a sexualidade não era escondida, mas sim trágica, épica, parte integrante do tecido social e motor de desgraças e conflitos, no piseiro nordestino embala-se uma forma não tão distante de lidar com o tesão, cantando com sofrência e carinho. De Lolita a Clarice Lispector, dos pintores do realismo francês, a mineira Terezinha Soares, desde Serge Gainsbourg até MC Carol, das tragédias gregas ao piseiro, a arte é capaz de jogar um holofote único no sexo e revelar os perigos das histórias únicas, em que não são bem-vindos outros pontos de vista. O tal do autoritarismo que silencia certos corpos e impõe suas vontades, em vez de se abrir ao diálogo. Cada momento histórico vai ter uma forma de retratar o desejo, mas essas representações elas alimentam o público com imaginários de possibilidades, de mundos não vividos. Agora, as experiências que todas as pessoas vão ter, incluindo aí os processos de identificação, que elas vão ter com as histórias, com os personagens, enquanto espectadoras, inevitavelmente vão ser afetadas e filtradas pelas próprias experiências de vida das pessoas. Por isso que um objeto de arte nunca é o mesmo para duas pessoas. Do mesmíssimo jeito como o desejo, como a gente ouviu na semana passada. Neurobiologicamente, ele funciona tal qual uma impressão digital. É único, fruto das dores e delícias de nossas histórias, sejam elas sexuais ou não. A arte tem um poder gigantesco de subverter os tabus sexuais, porque a arte, como trabalha numa outra linguagem, que é a linguagem do simbólico, consegue acessar pedaços e espaços proibidos de falar de um jeito que não é através da fala, que não é através da linguagem cotidiana, que não é através da comunicação básica do dia a dia. Quem está falando aí é o Michel Alcoforado, doutor em antropologia social e meu colega podcaster. O Ótimo é Tudo Culpa da Cultura, do qual ele é host e é um dos podcasts mais ouvidos do país. Então, se os tabus são temas proibidos, são lugares ou territórios onde a linguagem cotidiana e a maneira da comunicação do dia a dia são incapazes de adentrar, com o discurso da arte a gente pode entrar e subverter. Subverter trazendo à baila assuntos que a gente não gostaria de falar,
mas trazendo à baila, sobretudo, formas de nos relacionarmos com esses temas de um jeito possível, e com isso gerando transformações enormes. Então, arte e sexo são dois campos muito próximos e muito correlacionados e com muita chance de sinergia nessa construção e nessa desconstrução do que é o bom sexo, do que é o transar. É isso. A arte consegue acessar zonas interditadas do discurso porque fala outra língua. Enquanto a comunicação de todo dia esbarra em códigos morais e interditos, a arte atua no simbólico e, com isso, penetra onde o literal não alcança. A arte cria formas possíveis de lidar com o que nos constrange e com o que nos excita. E, ao fazer isso, arte e sexo se entrelaçam porque ambos falam de desejos, limites e potências, e juntos ajudam a reimaginar o que é prazer e outras mumunhas mais. Olha, a indústria cultural, de uma forma geral, tem um papel importantíssimo na definição do que é transar, do que é sexualidade, ou do que são as práticas sexuais aceitáveis dentro de um determinado tempo. O que o cinema, o que as artes de uma maneira geral, o que a literatura erótica de um determinado tempo, o que os vídeos de influenciadores no campo do sexo, ou mesmo a indústria pornô faz, é entender que toda vez que eu comunico alguma coisa, eu não estou só comunicando, mas eu estou fazendo. Ó, a indústria cultural não só reflete o que a gente entende por sexo, mas ajuda a construir esse entendimento. O cinema, a literatura erótica, o pornô, tudo isso não está só mostrando o que já existe, está moldando o que pode ou não pode, o que pega bem, o que pega mal, o que é desejável ou vergonhoso. Quando uma obra representa o sexo de certo jeito, não é que ela narra, ela atua, como se estivesse performando uma ideia de sexualidade. Como se dissesse: é assim que se faz, é assim que a gente aprende. Porque toda forma de descrição é também uma forma de prescrição. Eu vou repetir: toda forma de descrição é também uma forma de prescrição. Então, todo momento que um filme da cultura de massas determina que tem um determinado corpo, que é um corpo que está à baila no jogo, que é aquele corpo desejável, a gente não está só comunicando, a gente está prescrevendo o que é um corpo desejável, como a gente está prescrevendo o que é um sexo com uma determinada ordem, como a gente está prescrevendo o que é o fazer sexo dentro do nosso período, ou dentro de um determinado período histórico. Então, essa forma como a gente se relaciona com essa produção de discursos certamente influencia a vida sexual de cada um de nós. E é bom que a gente saiba disso. Não só é bom, como vital, não é, Michel? Sobretudo porque hoje a gente dorme e acorda, respira e mastiga a cultura digital. Essa conexão sem pausa também buga a nossa relação com o sexo e a sexualidade, não é? A invasão da cultura digital no campo da sexualidade tem gerado uma transformação importantíssima, que é a separação entre mente e corpo. Se o encontro sexual ele era um encontro onde, para funcionar, ele precisava ter um encontro desse corpo junto com essa mente, conectados plenamente, ao ponto da gente esquecer até quem a gente é, quando eu penso na entrada da cultura digital dentro desse ambiente, a gente começa a transar só com a cabeça ou a gente começa a transar só com o corpo. E a gente separa algo que estava completamente conectado até então. E aí os riscos são enormes, porque gente que transa só com a cabeça fica só cerebral e esquece de trabalhar o corpo, e gente que transa só com o corpo diminui a sua capacidade de elasticidade mental para poder ter desejos e formas de transar que antes os outros tinham. Então, é uma revolução que a gente está vivendo e que está mudando completamente a maneira como a gente se relaciona com esse campo. E o Michel fecha com uma provocação que, pelo menos comigo, vai ecoar a semana toda. Será que a gente separou demais a cabeça do corpo quando se trata de sexo? Antes, o sexo era esse lugar meio mágico em que tudo se misturava: carne, pensamento, memória, afeto, suor. Mas com a cultura digital, parece que muita gente transa no automático, seja só com o corpo ou só com a mente, no scroll infinito da fantasia. E esse desencaixe talvez ajude a explicar por que está todo mundo tão bonito e gostoso e, ao mesmo tempo, tão pouco excitado. Afinal, o desejo não nasce de algoritmo. É arte viva, precisa de presença.
E se por um lado o sexo tem se tornado esse campo vazio, no episódio que vem a gente explora o sexo como campo de batalha. Quem define o que pode ou não pode entre quatro paredes? Por que o prazer feminino foi reprimido por tanto tempo, enquanto a virilidade masculina virou obrigação? A gente vai falar de moral, poder e de como o desejo também é regulado, até quando a gente nem percebe. Bom, por hoje é só. Até semana que vem, Sem Vergonha. Tchau! O Sem Vergonha é um podcast dividido em curtas temporadas, e em cada uma delas a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. O assunto da vez é sexualidade, e você vem comigo pelos próximos episódios Sem Vergonha. Ficha técnica. Criação, Fernanda Lima. Roteiro, Fernanda Lima e Luísa Caram. Coordenação de roteiro, Bruna Bopp. Coordenação geral, Mel Mesquita. Assistência, Meire Beck. Produção, Bruno Porto e Raquel Alves. Música original, Lena Barrulli. Edição e sonorização, Augusto Marcato. Malea